O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Há 240 milhões de anos, a espécie habitava a região do deserto do Saara. Ela é muito resistente e capaz de passar longos períodos sem água e sem comida. Há registro de sobreviventes depois de 16 meses, o equivalente a pouco mais de 1/4 da expectativa de vida do animal. Hoje, as aranhas do gênero Loxosceles convivem com os humanos em várias partes do mundo. No Brasil, existem 11 espécies conhecidas como aranha marrom. São muito comuns e muito temidas no sul do país. O veneno da aranha marrom é perigoso e pode até matar. Hoje, o Ciência vai apresentar as pesquisas científicas que buscam formas de combater as espécies e reduzir o número de acidentes com elas. Com o passar dos séculos, a aranha marrom, que vivia no deserto, se adaptou. Hoje, há registros do gênero em países como Chile, Argentina, Estados Unidos e Brasil. Aqui, elas são mais comuns no sul, por conta da baixa resistência a altas temperaturas. É justamente quando o calor aumenta que crescem também os acidentes. O Ártico é um espaço ideal para aranha marrom, porque é escuro, é pouco mexido. O acabamento é mais rústico, então as superfícies são rugosas. As pessoas raramente sobem até o ático, né? Então é um local que é muito propício para acidentes com aranhas marrons. Quando a temperatura passa de 30 graus, na cidade de Curitiba, existe um pico de acidentes com aranha marrom. Então essas aranhas que estavam lá no ático da casa, elas tentam descer para as residências, ou tentam fugir do ático. Então ocorre um pico de acidentes, que elas vão mais para o intradomicílio, né, para a parte interna das residências. As aranhas do gênero Loxosceles são especiais e pouco agressivas. Caçadoras ativas, não contam apenas com a teia para conseguir o alimento. São capazes de percorrer 30 metros numa única noite em busca de presas. As características delas gerais são já muito únicas entre as aranhas, né? Ela produz um tipo de teia única, que as aranhas produzem normalmente teia com uma seção circular, né? Como se fosse uma corda, entre aspas, né? Microscópica. A teia da aranha marrom é em forma de fita. Os professores Eduardo e Francisco estudaram por anos o comportamento e formas de combate às espécies de aranha marrom em parceria com outros pesquisadores. Nós percebemos a necessidade de estruturarmos uma equipe multidisciplinar para dar conta de enfrentar esse desafio, né? Visto que os acidentes loxoscélicos em Curitiba, região metropolitana e outras regiões do estado, é um caso de saúde pública, né? Existe um número elevado de acidentes exatamente pela população ser grande, né? desse aracnídeo nessas regiões. Então nós propusemos um projeto bastante amplo para lograrmos êxito, né? Não ficarmos focados em uma ou outra metodologia apenas. Então o projeto envolveu desde inimigo natural, teste de produtos naturais, testes de produtos que a população utilizava, né? A famosa cultura popular, para tentar evitar a aranha marrom em suas residências. Testamos comunicação química, comunicação acústica vibracional, uma série de inimigos naturais. Então foi um projeto muito amplo. Parte dos resultados está disponível neste banco de dados, que pode ser acessado por qualquer pessoa. Na página, é possível encontrar ações efetivas para combater a aranha marrom. A ideia foi justamente ter esse tipo de resposta à comunidade, né, à população, que em última análise foi quem custeou os estudos, mas a gente colocou as informações, então, e a gente tem o e-mail de contato no site, então, várias vezes você recebe pedidos mesmo da população, né, inclusive dos produtos que nós também estamos testando veio a partir de uma sugestão da população, né? Então, essa interação, como eu falei, um problema grande, ele é multidisciplinar e exige uma interação com a sociedade, né? Então, no caso da aranha marrom,
a gente também propõe uma integração de métodos, né? Sejam físicos, vedar frestas nas residências, ou seja, se você tiver frestas, locais onde as aranhas possam se abrigar, seja em paredes, rodapés e tudo mais, né? Você reduzindo isso, você já melhora muito sob dois aspectos. Diminui a possibilidade das aranhas se estabelecerem, ao mesmo tempo que você facilita a visualização das aranhas, né? Todas as medidas que a população dizia que funcionava contra a aranha marrom, nós testamos mais de 17 substâncias, infelizmente não se mostraram eficientes. Agora, o aspirador de pó, que é uma coisa banal, ele é extremamente eficiente como instrumento de controle, né, e manejo de aranha marrom na sua residência. Então, se você usar um aspirador de pó, não esses de bateria, né, mas esses com uma potência de média para alta, ele mata todas as aranhas, o corpo dela é muito frágil, então também uma coisa muito, né, prosaica, né, que todo mundo dizia, não, a lagartixa come aranha marrom, tal. Nós fizemos experimentos que mostram realmente que em laboratório, né, em 2 semanas, uma lagartixa foi capaz de comer 123 aranhas marrons. Nos últimos meses, os cientistas participaram também de uma pesquisa para o desenvolvimento de um veneno contra a aranha marrom. Um trabalho que começou no Laboratório de Ecologia Química e Síntese de Produtos Naturais da UFPR, o LECOSIN. O objetivo inicial era produzir um repelente para o mosquito da dengue com base em compostos químicos encontrados em extratos naturais de plantas, ou seja, produtos com baixa toxicidade ao ser humano. Porque hoje, o repelente corporal que é utilizado, o mais utilizado, ele é derivado de um produto, ele é um produto químico que muitas pessoas têm alergia a ele. Então, existe uma demanda também nessa área. O desafio foi enfrentado pelo Vinícius durante o mestrado e o doutorado em Química na UFPR. O primeiro passo foi selecionar uma planta. Os cientistas escolheram uma espécie que comprovadamente repelia o mosquito da dengue. E nós revisitamos a literatura e começamos a utilizar extratos de planta, que reconhecidamente, a nível mundial, são tidas como repelentes de mosquito. Foi visto na literatura que algumas plantas elas já possuem atividade repelente frente ao mosquito Aedes. Então nós resolvemos selecionar uma delas e estudar mais a fundo, para identificar seus componentes e, a partir dela, desenvolver um repelente com maior potencial frente ao mosquito. O objetivo era determinar os compostos responsáveis por repelir os insetos. Para isto, primeiro os pesquisadores retiraram o extrato da planta. Nos testes, o extrato puro não foi capaz de repelir insetos nem aranhas. Já tem estudos na literatura de que várias plantas possuem atividade repelente. Porém, muitos deles não aprofundam para saber quais são os componentes dessa planta que possuem essa atividade. Um dos extratos de uma das plantas que nós estudamos, ele de fato mostrou uma atividade bastante importante em laboratório. E aí está a novidade da pesquisa. Nós dissecamos esse extrato, ou seja, nós identificamos todos os compostos presentes nesse extrato natural numa tentativa de identificar quais desses compostos poderiam ter atividade. Os cientistas começaram então o processo de identificação dos compostos químicos do extrato. O líquido é colocado no cromatógrafo. Com base em várias técnicas, cada um dos compostos foi isolado e identificado. Após a extração, nós temos o óleo essencial da planta e, a partir dele, nós injetamos eles num CGEM, né, que é o cromatógrafo acoplado a um espectro de massas, e a partir dele, ele vai fazer o quê? Ele vai separar os componentes e eu consigo identificar cada componente que existe nessa planta e com a sua devida proporção. Então, eu consigo ver a variação dos componentes e a quantidade que tem na planta, aproximadamente. Então, a partir disso, eu faço comparação com o da literatura e verifico quais são os componentes, os principais componentes. E daí eu pego esse material e eu efetuei o teste com eles. Tanto o nome da planta quanto os dos compostos são ainda segredo. O que nós queremos, na realidade, é proteger o conhecimento para que a universidade e a população possa ter ganho com isso. Então, no momento, a gente não pode abrir qual é a planta. É por uma questão de estratégia e de não sermos assim tão benéficos com essas empresas que não investem nada desde o início da pesquisa, mas que podem sim se apropriar desses resultados.
Os cientistas encontraram nos compostos da planta um veneno poderoso, não só para repelir os mosquitos, mas também capaz de matar aranhas e escorpiões. O Ciência volta já, com os detalhes desta descoberta. Este grupo de pesquisadores há anos estuda as espécies de aranha marrom e formas de combatê-las. A última novidade desenvolvida pelos cientistas é um veneno potente, capaz de matar aranhas e até escorpiões. E o melhor, ele é feito com compostos retirados de uma planta e não é tóxico para humanos. O Ciência de hoje apresenta como os pesquisadores criaram o produto e quais são os próximos passos até a chegada no mercado. Tudo começou com a escolha de uma planta com habilidades especiais. O extrato foi retirado em laboratório e cada um dos compostos foi isolado e identificado. Depois, começaram os testes. Os cientistas queriam descobrir se algum dos compostos poderia afastar insetos e ser usado como repelente para o mosquito da dengue. Esses compostos estavam na planta. O extrato natural não apresentou esse efeito adulticida, mas esses compostos isoladamente apresentaram esse efeito adulticida. Os compostos foram identificados. Os cientistas decidiram iniciar os testes com os majoritários, que são os presentes em maior quantidade. Então, nós resolvemos testar os majoritários, uma tentativa de simplificar a matriz, e tivemos um êxito muito interessante. Resolvemos aplicar os majoritários porque justamente eles são os que apresentam em maior quantidade na planta. Então, nós imaginamos que eles são responsáveis pela repelência contra o mosquito. Então, a gente resolveu identificar eles. Caso não conseguisse, a partir deles, verificar uma boa atividade repelente, daí a gente partiria para os outros. Mas, no meu caso, os majoritários são os responsáveis pela repelência frente ao mosquito. Durante os experimentos, a combinação de dois compostos se mostrou muito eficaz, não apenas para afastar os mosquitos da dengue. Eles foram testados na mão de professores, na minha mão, do professor Eduardo, do professor Mário e do Vinícius, que principalmente que é o aluno de doutorado trabalhando com isso. Então, uma solução do extrato ou dos compostos era impregnada, era passada, né, na mão do experimentador, e essa mão era colocada numa gaiola, contendo os mosquitos. Por quê? Evidentemente, nós queríamos saber se o mosquito tinha dificuldade em identificar, né, a mão em que ele estava sendo posta e não conseguiria, então, fazer a picada. E a tentativa foi identificar qual era a melhor combinação para ver qual que seria o melhor repelente. E não justamente porque muitas vezes um componente pode atrapalhar a repelência ou ele pode potencializar um outro componente. Então, nós fizemos variações desses componentes para tentar identificar o melhor repelente frente ao Aedes. Algumas delas apresentaram uma boa atividade repelente, alguma dessas combinações. E justamente depois de um tempo, nós observamos que os mosquitos dentro da gaiola eles perdiam atividade de voo. E foi assim que daí deu mais futuro ao trabalho. Em laboratório, o Vinícius, né, quando ele passava uma solução desses compostos na mão e expunha essa mão numa gaiola com fêmeas ávidas por sangue, né, fêmeas de Aedes aegypti, além dele não ser picado, quando ele usava uma determinada relação de alguns compostos desse extrato, os mosquitos começavam a morrer. Isso é inédito também a nível mundial. Foi quando os cientistas perceberam o potencial do produto e decidiram testá-lo na aranha marrom e em escorpiões. Esse resultado é muito novo. Como nós trabalhamos já com aranha marrom e também temos um trabalho recente com o professor Eduardo com escorpião, foi até uma iniciativa do professor Eduardo, vamos testar esses compostos para esses animais, para ver o que dá. E para nossa surpresa, essa sim foi uma surpresa muito grata também, eles mataram a aranha e o escorpião. Por quê? Evidentemente, a aranha e o escorpião são animais mais difíceis
de se matar ainda, porque eles têm maior massa corporal, enfim. E quando nós usamos o spray que estávamos usando para o mosquito, né, e esse spray foi colocado sobre o corpo da aranha-marrom e do escorpião, esses animais morreram também. Os experimentos com as aranhas foram comandados pelo professor Eduardo no laboratório da Faculdades Integradas Espírita. Os testes usaram 3 métodos. Na aplicação tópica, a solução foi colocada sobre o cefalotórax do animal. Na aplicação de contato, um papel absorvente foi embebido na solução e a aranha é colocada sobre ele durante 24 horas. Este método simula uma dedetização. Por fim, foi realizada uma aplicação com spray. Quando a gente começou a observar que um dos componentes, a mistura de algum dos componentes, apresentou mais do que uma atividade repelente, mas sim uma atividade onde nós chamamos de atividade adulticida, nós resolvemos testar não só no mosquito, mas também em outros insetos que estavam disponíveis no laboratório, né? Como a aranha e o escorpião. Foi observado que, com uma aplicação direta no dorso do animal, no caso da aranha e do escorpião, eles acabavam perdendo sua atividade e foi identificado que eles morriam. Também foram realizados experimentos de dosagem da fórmula. Justamente porque os nossos compostos são voláteis. Então, ele não pode ser aplicado no método tradicional. Então, você tem que verificar uma nova forma de aplicação frente à aranha, principalmente que é um inseto onde você acaba não visualizando ele no ambiente, muitas vezes ele está sempre escondido, diferente do mosquito, que você sempre vê ele voando. Então você precisa procurar metodologias alternativas para o controle da aranha. No caso do mosquito Aedes, é sugerido que ele mate pelo menos de 80% a 90% dos insetos, para que o produto seja comercial. Porém, o nosso produto está ali entre 60% e 70%. Então, existe uma faixa onde nós ainda temos que melhorar o produto para poder tornar ele comercial. Para o veneno chegar ao mercado consumidor, ainda é preciso pelo menos 1 ano e meio de muita pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os cientistas querem criar uma maneira de encapsular a fórmula em bolinhas minúsculas que seriam espalhadas pelas casas. Para o mosquito, a forma de utilizar esses compostos vai ser em aerosol mesmo, nós estamos aperfeiçoando essa tecnologia, mas para a aranha e para o escorpião, não pode ser em aerosol, né? Terá que ser de uma outra forma, e nós estamos trabalhando exatamente nessa fase agora. Atualmente eu estou tentando fazer variações, tanto na formulação quanto na concentração do componente para tentar potencializar o efeito do produto para atingir a porcentagem necessária de mortalidade dos insetos. Verificar se a quantidade desses compostos que foram encapsulados ela é necessária para matar a aranha. Então, existe um percurso ainda que exigirá bastante pesquisa, bastante dedicação da equipe, mas que pela primeira vez abre-se perspectiva de controlar importantes pragas urbanas e até mesmo agrícolas e florestais, porque esses compostos já estão sendo testados para outras pragas através de produtos naturais. Essas cápsulas podem então ser utilizadas em água, né, tipo uma suspensão em água, onde eu espalharia isso no interior de residência. Então, em superfície onde a aranha costuma andar. Então, por exemplo, no Ártico, nos cantos das residências, né? A vantagem do produto desenvolvido pelos pesquisadores é que ele foi feito a partir de compostos de uma planta, mas não é preciso usá-la para produzir o veneno. O que nós estamos apresentando agora para a comunidade internacional é que nós partimos de um extrato, conseguimos identificar os compostos e conseguimos identificar alguns componentes desse extrato que são responsáveis pela atividade. Então, esta é a novidade. Nós não ficaremos mais reféns da matriz botânica. O que nós conseguimos fazer foi, ao identificar esses compostos, fugir disso. Por quê? Esses compostos já são utilizados pela indústria química para outras finalidades. Então, embora eles sejam de origem natural, hoje é muito fácil encontrá-los de forma sintética. Hoje nós estamos buscando alternativas para o trabalho. Então, estamos tanto variando a concentração, como procurando outras metodologias para potencializar o spray, como efetuar cápsulas do material.
Hoje existem no mercado venenos capazes de matar a aranha marrom, mas outra vantagem do produzido pelos cientistas é que os compostos não agridem os seres humanos. As matrizes hoje que usam esses sprays, né, que são utilizados em ambientes intradomiciliares para matar o mosquito Aedes aegypti, eles usam piretroides. Piretroides são compostos que só continuam sendo utilizados por falta de opção. Então existe uma demanda mundial enorme por compostos desta natureza, que sejam de baixa toxicidade, para substituir os piretroides e que possam ser utilizados no interior de residência para matar o mosquito. Existe uma grande novidade nessa metodologia, que é, pela primeira vez, matar animais como a aranha marrom e o escorpião amarelo, que são importantes pragas urbanas, com produtos naturais. Agora, existem gargalos tecnológicos, nos quais nós estamos trabalhando agora, esse é o papel da universidade, para tentar, aí sim, se funcionar, oferecer para a população uma alternativa de controle usando compostos de baixa toxicidade. O veneno é apenas um dos resultados de anos de estudos multidisciplinares do grupo. Isso só é possível numa equipe multidisciplinar. Então, seria muito difícil, eu não obteria resultados isoladamente, sem a contribuição importantíssima do professor Francisco, né? Na área de química, tanto a química de feromônios, que a gente trabalhou com a aranha, como a química de controle. E, ao mesmo tempo, né, a minha especialidade é basicamente a ecologia e comportamento dos animais. Os problemas grandes sempre são multifacetados, né? Eles nunca são únicos. E a equipe é multidisciplinar, então eu tenho uma formação, o professor Eduardo outra, o professor Mário outra, a professora Marta outra formação, e o sucesso vem com o somatório do que cada um pode trazer para o grupo. Isso é muito importante dizer. E nós estamos enfrentando desafios com bastante sucesso agora na área também agrícola. Todos os pesticidas, todos, sem exceção, que são usados hoje para o controle de pragas na agricultura, só o são por falta de opção. Então, o objetivo do nosso grupo também, né, além de trabalhar com pragas urbanas como aranha marrom, escorpião, o mosquito Aedes aegypti, é aglutinar esses pesquisadores para enfrentarmos grandes desafios na área florestal e agrícola. Em fazendo, a contribuição vem não só na forma de produtos, mas também na forma de mover essas grandes empresas, dessa zona de conforto que eles estão, e que eles possam também encarar esses desafios para que a gente possa mudar essa matriz. A humanidade não suporta mais o controle de pragas dessa forma. E é muito interessante porque você, além de você estar pesquisando, desenvolvendo um novo material, você vê que ele vai se tornar aplicável e que ele vai poder ajudar a população de uma forma geral. A ciência é feita por pessoas e para pessoas, né? E o Brasil é um país que tem esse perfil agrícola e temos que tentar desenvolver as nossas próprias tecnologias de controle utilizando esses produtos de baixa toxicidade. Então, tanto o nosso NCT como o nosso grupo aqui, que também faz parte do NCT, trabalhamos em cooperação na tentativa de enfrentar esses desafios e que em breve a gente possa trazer para vocês novidades também na área agrícola. Os próximos anos devem ser promissores para o combate de pragas urbanas e rurais com baixo impacto para a natureza e para a saúde humana.